Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Diário do TST. Sou o Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI. Sistemas de gestão integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. E eu ajudo vocês, profissionais dessas áreas, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, a aplicarem de maneira simples e fácil normas, procedimentos, requisitos legais no local onde vocês estão atuando, no ambiente onde vocês desenvolvem as suas atividades. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre poeiras explosivas, exatamente. Um risco muito importante dentro e muito criterioso dentro das organizações e que às vezes as empresas não dão tanta atenção assim. Então fica no vídeo, aproveite esse conteúdo para enriquecer o seu conhecimento e você aplicar no seu dia a dia. Bom, pessoal, nós temos dentro das normas regulamentadoras do trabalho, várias delas falando sobre área classificada, ou atmosferas explosivas, ou ambientes de risco, né? Então, citar aqui alguns exemplos. A NR20 fala de líquidos inflamáveis e explosivos, a NR10 fala de atmosferas explosivas, entre outras tantas que falam justamente desses ambientes onde nós temos uma área classificada. Uma área classificada significa que é uma área que ela tem um risco de explosão, onde tem atmosfera que vai surgir, que vai resultar em uma explosão. E também dentro da NR33 menciona isso também, principalmente nas entradas, na hora do momento da entrada ou antes da entrada da realização das atividades, deve-se fazer uma análise da atmosfera, quantidade de oxigênio, tanto é que ela fala que não pode ter enriquecimento de oxigênio ou empobrecimento de oxigênio, ou seja, não pode ter nem muito oxigênio e nem pouco oxigênio. Então, são essas normas que relatam sobre essas atmosferas ou sobre essa atmosfera, que é uma atmosfera classificada que a gente precisa prestar atenção. E eu quero trazer aqui para vocês um detalhe muito importante dentro das atividades da empresa, inclusive vou aproveitar o recurso, né, a NR18, para falar sobre isso também, que é justamente a parte de silos, né? Então lá na NR18 ela fala que todos os equipamentos, silos e transportadores devem ser avaliados sua segurança e um profissional legalmente habilitado deve ser responsável pela sua segurança dentro desse equipamento. Então, pegando esse gancho e falando de todas essas áreas classificadas, quero trazer para vocês aqui que existem produtos que são explosivos e que muitas vezes a gente não presta atenção ou não se liga. Quais são eles? E aqui eu vou deixar para vocês uma curiosidade. O açúcar, por exemplo, ele explode. Gustavo, o açúcar explode? E eu vou falar para vocês por quê e que em condição isso acontece. Mas para a gente entrar e aprofundar esse assunto e começar a desvendar essas situações de poeiras explosivas, eu preciso trazer alguns conceitos e explicar algumas coisas para vocês, para a gente poder entrar nesse detalhe e entender o que isso significa dentro das organizações e qual é o universo que nós estamos falando. Então, para isso, eu trouxe pequenos conceitos, né, para a gente relembrar. E aqui também eu não vou aprofundar muito nesse conceito, porque o objetivo é mostrar para vocês o que existe e que pode ser protegido e quais as medidas que a gente pode utilizar dentro das nossas organizações justamente para proteger as vidas dos trabalhadores e proteger os equipamentos também. Então, trazer um conceito bem simples, como eu falei, estamos lá com o nosso triângulo do fogo, onde precisamos do comburente, né, do oxigênio, do combustível e da fonte de ignição para que a gente possa ter um incêndio ou ter um princípio de incêndio.
Então, esse é o primeiro conceito que a gente tem que ter e que está muito ligado à explosão, né? Vamos tratar da explosão primeiramente, entender como que ela funciona, para depois a gente entrar nos outros itens, né? Então, um desses três, ou com relação a esses três, você tem um princípio de incêndio. Qual que é a diferença disso para uma explosão, que é o tema do nosso bate-papo, da nossa reflexão de hoje? A explosão, o que, que você tem? Todos os elementos do, do incêndio, do princípio de incêndio, mas com duas variantes aí a mais, que é justamente o confinamento e a dispersão. Então você vai ter este material, este combustível confinado em um ambiente e você vai ter essa dispersão é a quantidade de combustível no ar. Então você vai ter aí o pentágono do, da explosão para que identificar que isso exista. Então você tem o incêndio como o triângulo e a explosão como o pentágono. Então aí as principais diferentes, né? O confinamento ele potencializa o aumento de energia dentro de um equipamento. Então, visto que você tem, por exemplo, que é comum a gente ver, né? Líquidos inflamáveis ou vapores de produtos, né? Névoas de produtos químicos. Você tem ali um reservatório e esse tanque, por exemplo, vai ter uma quantidade de vapores de hidrocarbonetos nesse tanque, nessa parte que está no ar, nessa parte suspensa, né? E você vai ter também a dispersão, a quantidade desses vapores dentro desse ambiente. Isso são as condições para que uma explosão exista. Então é muito importante a gente ter essa diferença da explosão para o princípio de incêndio, para o fogo, né? Então, trazendo mais uma diferença aqui, né? O fogo você tem o combustível alimentando e o ar, né, alimentando esse fogo. Lógico, a ignição dele tem ali um princípio, né? Um aumento de temperatura, um atingimento do ponto de fulgor, enfim, algumas características e aquele combustível vai mantendo essa chama. Diferentemente da explosão, você tem um princípio de incêndio e no ar você tem uma quantidade, principalmente em poeiras, né? Em névoas, você tem uma quantidade de particulado no ambiente, num ambiente fechado, num ambiente confinado, e essa energia aumentada, esse aumento de pressão faz com que ocorra a explosão. Nós não temos pressão no fogo, né? Tanto é que o fogo está aí dentro de ambiente aberto e você consegue manter esse fogo. A explosão não, ela tem um começo e um fim. Lógico, vai resultar em incêndio posteriores e tudo mais, mas ela tem uma energia muito grande por um espaço de tempo muito curto. Então é isso que acontece com a explosão. E aí trazendo aí as diferenças entre um e outro. Quando eu falei de particulado, né, eu trouxe para vocês aqui nesse slide que a explosão não vai acontecer em particulados, em peças ou em materiais onde o particulado é muito grande. Então, quando você tem uma tora, qual é o primeiro desenho ali que eu trouxe para vocês, a primeira imagem que eu trouxe para vocês? Quando você tem uma tora e ela está incendiando, né, em brasa, ela não vai ocorrer uma explosão, porque a partícula dela é muito grande. A mesma coisa na segunda foto, na fogueira, né? Você tem um fogo ali, você tem incêndio acontecendo, mas a quantidade, o tamanho do particulado é muito grande para que aconteça uma explosão, porque a energia ali que contida ali, ou a energia desprendida ali, ela é muito baixa para essas duas condições. Diferentemente, por exemplo, na foto que está embaixo, onde nós temos uma quantidade de poeira muito grande e um particulado pequeno dentro de uma área confinada. Então, isso é o princípio, são as condições para que uma explosão aconteça. Então, você tem um particulado no ambiente confinado e aí você tem o princípio, uma chama, uma fonte, uma centelha que vai fazer com que esse particulado
comece e tende a desprender uma energia. E essa energia vai haver um aumento de pressão, e esse aumento de pressão vai se transformar em explosão, visto que o que está sendo armazenado ali são como material, poeira, combustível, né? Material explosivo, diferentemente da pólvora, né? Pólvora tem uma outra característica, também acontece a mesma coisa, mas ela tem uma característica um pouco diferente, é um pouquinho trabalhado de uma maneira um pouco diferente. E aí, quais são os cenários para que isso que eu acabei de falar para vocês, desse particulado num espaço confinado, acontecer? E aí a gente traz algumas situações. Primeiro, a combustão lenta desse material. Né? Segundo, o fogo espontâneo, né? A própria alta combustão, alta ignição do material. Depois, a explosão de poeira e os efeitos da aceleração da chama. Então, você tem, eu vou entrar um pouquinho no detalhe desses conceitos, mas aí você tem a deflagração, onde acontece a explosão, e essa deflagração vai criar uma chama, uma onda, né, dentro deste espaço confinado, dentro deste ambiente, dentro desse reservatório. E essa aceleração é muito prejudicial para os equipamentos, né? Então, olhando um pouquinho mais de perto dentro de cada um desses cenários, vamos passar primeiro pelo cenário da combustão lenta. O que, que significa isso, né? E até anotei aqui para não esquecer tudo direitinho. São condições físicas bem propícias ao aquecimento e à ignição espontânea. A combustão lenta um acúmulo pode iniciar um acúmulo de poeira combustível, uma situação típica em pilhas de sólidos a granel que podem se acumular em silos e em caixas de armazenamento. O que quer dizer isso? Eu tenho que nem a foto está mostrando aí, eu tenho um silo, eu tenho um armazenamento, um tanque um reservatório de armazenamento, e eu tenho, por exemplo, algum grão ali acumulado, sendo depositado, sendo armazenado dentro desses locais. E aí você tem um aumento da temperatura e por conta da característica do material, ele ali interno, aumento de temperatura, aumento de pressão, acúmulo de material, ele começa a ter ali um ponto de ignição. E aí ele vai se corroendo, né? Vai se queimando lentamente do interior daquela pilha para o exterior. E a hora que chegar no exterior, se tiver uma quantidade muito grande de poeira neste ambiente, ele pode vir a causar uma explosão. Então é um cenário de risco. Você tem um armazenamento de grãos e esses grãos lá internamente existe, vamos dizer assim, bolhas, né, dentro desse armazenamento, e aí você tem os atritos das partículas ali, dos grãos, e vai ter um aumento de temperatura, e esse aumento de temperatura vai chegar num determinado momento que ele comece a se incendiar, ou ter a autoignição deste combustível, desse material, e esse incêndio se propagar até chegar a um ponto de poder causar uma explosão. Então esta é o cenário de combustão lenta, né? Uma fonte de ignição de pilhas de material estagnado é o autoaquecimento e a ignição espontânea, que eu estava explicando para vocês. Então, algumas situações, né? Então, onde que a gente pode enxergar isso? Aqui eu deixei tudo anotado para não esquecer nada, para trazer informação clara para vocês. Grãos, carvão, materiais carbonáceos são suscetíveis a esse tipo de cenário, né? Então, o autoaquecimento é devido à lenta oxigenação do material e se a pilha for suficientemente grande, o calor liberado pela reação da oxidação exotérmica leva a um aumento de temperatura e, eventualmente, a ignição. Então, esse é um cenário de risco que a gente tem que prestar atenção e tem que observar dentro das nossas organizações. Outra situação, outro cenário de risco, eu já comentei um pouquinho, é justamente da combustão espontânea ou autoignição. Então, mais uma vez, ela é uma substância com temperatura de autoignição relativamente baixa. Começa a liberar calor e que pode
ocorrer de várias maneiras, né? Como através de oxidação ou fermentação. Então, alta ignição, você tem um princípio muito baixo, uma temperatura muito baixa desse material começar a se incendiar, e aí ela automaticamente vai ter aí uma situação de princípio de incêndio, por oxidação ou pela fermentação. O calor não consegue escapar e a temperatura do material aumenta, né? Então você não tem uma dissipação desse calor, e aí você tem o aumento da temperatura ali e, consequentemente, também você pode vir, dependendo da quantidade de materiais que você tem em suspensão no ambiente, no local que está sendo armazenado, você também vai ter aí um princípio de explosão ou uma explosão acontecendo. A combustão começa se tiver presente um oxidante suficientemente forte, como oxigênio, né? Então, você percebe que sempre o oxigênio vai estar envolto tanto no princípio de incêndio quanto na explosão. Então, este também é um outro ambiente onde a gente tem que se atentar. Alguns materiais onde o ponto de ignição, onde a temperatura do ponto de ignição é baixo, e ele pode sim vir a iniciar ou ter um princípio de incêndio de uma maneira muito fácil, né? Onde você tem oxigênio presente no local. Este é outro cenário que devemos prestar atenção e muita atenção também. Depois, a explosão da poeira. A explosão da poeira, aqui eu trouxe um conceito para vocês, né? Que é um cenário de risco que começa com a mesma configuração física que o fogo instantâneo, né? Você tem ali uma temperatura baixa e ela vai se iniciar o princípio de incêndio ali, né? A diferença é o fator adicional que é o confinamento. Então, os outros materiais, eles vão, a princípio, se incendiar e vão pegar fogo sozinhos com a presença do oxigênio e não precisam ter aí um local confinado. A diferença, aí você vai ter um princípio de incêndio. A diferença disso para a explosão de poeira é justamente este confinamento, aquele pentágono que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, que vai transformar isso em um cenário de risco. Então, a distinção entre um incêndio instantâneo e uma deflagração de poeira se deve ao volume do confinamento. Se você tiver um volume muito grande, tiver dispersão muito grande, você vai ter explosão de poeira. Se caso você não tenha um volume muito grande, você não vai ter este princípio de explosão, ou dessa explosão de poeira, porém você vai ter aí um princípio de incêndio. E depois, para fechar esses cenários de risco, a gente tem a aceleração da chama. E eu trouxe aqui um gráfico bem simples para vocês entenderem, aonde eu mostro o princípio da explosão. Aqui eu tenho material acumulado, pode ser um duto, pode ser até um silo ou um armazenamento, um tanque, alguma coisa. Aí você tem o princípio, a deflagração. Então, essa deflagração vai ter uma chama e essa chama vai se conduzindo ao longo deste duto. E aí você vai ter a onda de choque seguido de chama e depois disso você vai ter a aceleração dessa chama ao longo deste duto, deste local onde ela tá, onde ocorreu a explosão. Então você tem outro cenário que é muito problemático para as indústrias que trabalham com esses produtos, né? Então, essa aceleração dessa onda de chama vai trazer um impacto muito significativo para as instalações e para o ambiente onde está sendo realizadas as atividades. Então, são estes cenários básicos que a gente identifica como cenários de risco para esta característica, para esta explosão, para essa poeira explosiva, né? E também esta aceleração da chama, ela vai causar, ou ela pode causar uma explosão secundária. O que significa isso, Gustavo? Eu tenho um princípio de explosão dentro da minha área, então eu estou
tem um princípio de explosão dentro de um equipamento, lá, um filtro de mangas, por exemplo. A gente vai falar um pouquinho melhor disso mais para frente, né? Então eu tenho ali um princípio de explosão dentro desse filtro de manga. Nesse filtro de manga ele está interligado com um ciclone, ou interligado com um armazém, ou ele está interligado num fluid bed, ele está interligado a algum outro equipamento. Então eu tenho a explosão nesse equipamento, a explosão corre por toda aquela tubulação, tem aceleração e ele chega num outro ambiente onde ele tem as mesmas características. Aí eu vou ter a explosão secundária. Então eu tenho a explosão no primeiro equipamento, depois isso percorre e chega no segundo equipamento e aí eu tenho uma explosão secundária, né? Então isso também é muito complicado justamente por conta da aceleração da chama. Então não adianta você olhar só para esse equipamento, aquele equipamento onde está armazenando, né, onde está tendo a filtragem ali, e não olhar os equipamentos ou o fluxo do processo. E aí você pode ter sim, no segundo equipamento, uma explosão secundária, que pode ser pior do que a primeira, né? A gente às vezes pensa que a primeira explosão é que vai danificar e pode às vezes pode ser que não seja a primeira e sim a segunda que seja pior, ou a consequência dela seja pior do que a primeira. Então é importante a gente entender isso e entender todo esse fluxo para que você possa depois, e a gente vai falar também aqui, adotar algumas medidas de controle para que isso não aconteça, né? Lembrando que o vídeo aqui é sempre, o canal é sempre um caminho para você adquirir esse conhecimento, né? Ter este conhecimento e aplicar no seu dia a dia. Inclusive, eu esqueci de me falar, no começo do vídeo eu comentei com vocês e estou falando aqui sobre espaço confinado e sobre confinamento desses materiais. Dá uma olhada no vídeo de canal do Diário do TST aqui, que tem outros vídeos falando disso também. Então aproveita ali, eu trato um pouquinho de conceitos de espaço confinado, trato também de algumas medidas, mas isso é referente às atividades realizadas dentro desses espaços confinados, seguindo aí a NR33. Então aqui a gente está falando também de espaço confinado, mas do processo do espaço confinado, como é que ele acontece e quais são os riscos dentro desse espaço confinado com os produtos que são manuseados, que são tratados, que são processados dentro dessas máquinas, dentro desses equipamentos, né? E aí, seguindo, eu falei para vocês da sequência da explosão secundária, né? E isso pode ser mais grave do que a primeira. Então, esses são alguns cenários que a gente tem de risco para a poeira explosiva, para o manusear, para o processo produtivo, para os ambientes das fábricas quando se manuseiam poeiras, né? E normalmente a gente tem aí uma série delas que nós precisamos prestar atenção, né? Então, continuando, um breve histórico para vocês desses relatos, desses acidentes que aconteceram ao longo do tempo e para vocês entenderem um pouquinho como que estamos hoje e como que começou. Nós primeiro tivemos o primeiro relato de um acidente, de uma explosão com poeira orgânica foi em 1795, lá na Itália, em Piemonte, numa padaria. Então esse foi o primeiro relato onde você tem um acidente com poeiras explosivas. E aí você depois tem todo o acompanhamento ao longo do tempo, vários eventos. Depois teve no Moinho de Rolo, na Polônia, nos Estados Unidos, duas situações, uma de farinha depositada, né? Depois outro no moinho, depois uma fábrica de farinha de ervilha na Alemanha, enfim, vários acontecimentos, até que em 1896 a NFPA, um órgão americano, começou a entender e a buscar entendimentos sobre estas situações de poeiras explosivas. Então, em 1896, começa-se um estudo sobre estas condições de poeiras
explosivas, né? E depois ocorreram outros acidentes até que você começa a entender melhor isso e você começa a estudar melhor as empresas, os órgãos os órgãos normativos, as entidades de classe começam a estudar melhor isso. E em 2007 a OSA cria o NEP, né? O Programa Nacional para Poeira Combustível, né? Então você tem uma preocupação maior, uma normatização e um entendimento melhor do que essa poeira combustível retrata e de como que ela deve ser tratada dentro dos processos industriais. É muito importante a gente falar sobre isso, porque aqui no Brasil ainda existe um desconhecimento, ou mesmo que as pessoas conheçam, elas não tratam estas poeiras como prioridade dentro dos seus ambientes, dentro das relações ou dentro do fluxo do processo. Então, eu achei importante, já que a gente falou e já que eu tenho um vídeo aqui no canal falando de espaço confinado, é importante a gente tratar desses produtos que estão relacionados a esses espaços confinados. Porque dentro da segurança do trabalho, estamos sempre focados na saúde e na segurança do trabalhador. E para isso você tem que ter um ambiente seguro, você tem que ter um ambiente saudável. E estes materiais, que a gente vai ver daqui a pouco, tratam e falam e têm relação com isso, com o espaço confinado e com a explosão dessas poeiras explosivas. Então, é um assunto importante, é um assunto que a gente tem que olhar para dentro dos ambientes que qual as empresas têm, para que a gente possa adotar as medidas adequadas para a criação e o mantenimento deste ambiente seguro dentro das organizações. Bom, vamos seguir em frente. Falei um pouquinho do histórico aí para vocês, contei mais ou menos de como que aconteceu e quais são as evoluções e aí os acidentes que ocorreram com poeira explosiva, para vocês entenderem um pouco mais que isso já não é uma coisa tão nova, isso já é uma coisa bem antiga e que a gente precisa pensar e refletir sobre isso. Que trouxe algumas consequências, alguns acidentes, né? Com poeira explosiva. Exatamente isso, né? Para você ver que não é brincadeira, acaba praticamente com toda praticamente não, com toda a organização, acaba com todo o fluxo de processo, com equipamentos e, consequentemente, vidas podem ser ceifadas, né, com relação a estas plantas que trabalham com esse tipo de poeira explosiva. Então a gente precisa se atentar. É um assunto importante, é uma operação importante que envolve sim segurança dos trabalhadores dentro do ambiente onde eles estão atuando. São alguns exemplos aí, não vou nomear quais são esses acidentes, mas é para vocês terem noção da consequência dessa poeira explosiva. E aí, como é que eu relato, como é que eu dimensiono, como é que eu sei se a poeira que eu estou trabalhando ela é explosiva ou não? Existem laboratórios que fazem a avaliação deste produto, né? Então você consegue, seguindo o padrão normativo, isso é muito importante a gente relatar aqui, nada deve ser feito sem um padrão normativo, sem um procedimento certificado, formalizado, para que você entenda e que você tenha a garantia de que você vai ter um resultado adequado para aquela análise. Então você vai pegar o seu material e vai mandar para um laboratório para que ele possa fazer a avaliação desta poeira e relatar se essa poeira é explosiva ou não. E ela vai gerar um número que a gente chama de número K. E mais para frente a gente vai acrescentar as letras S e T. Então você vai ter o índice KST do produto. ST significa e vem oriundo da poeira, né? Então K é o fator, o índice de explosividade, e quando a gente fala de ST, então KST, explosividade voltada para poeira combustível. E uma conta muito simples, esse fator K oriundo de uma fórmula,
da variação de pressão dividido pela variação de tempo vezes o volume elevado a 1/3. Então você tem um volume ali e você faz as análises, tem todo um procedimento, como eu falei, todo normatizado, e aí você vai determinar o fator KST deste produto. E o resultado disso é um valor de pressão, no caso aqui, bar por uma velocidade, no caso, metros por segundo. Então, o resultado do KST é um valor 100, 200, 300 bar por metro por segundo. Para ficar mais fácil para a gente manusear, KST. Então, o fator KST é o índice de explosividade deste produto, deste material que você está trabalhando, que você está transportando, que você está manuseando. E aqui algumas classificações. Então, quando você tem um KST 0, não tem explosão nenhuma. Quando esse resultado dá entre 0 e 200, significa que você tem risco de explosão, vai explodir. Se você tiver as condições, você vai ter uma consequência de explosão dentro da sua unidade. Se for de 200 a 300, você começa a se preocupar, porque é uma explosão forte. Ou seja, é um produto que você tem que tomar mais cuidado. E acima de 300, você tem que redobrar a sua atenção, você tem que redobrar a sua preocupação, porque os efeitos dessa explosão são catastróficos. Não que os outros não sejam, mas todos eles têm que ter um olhar mais cuidadoso. É só uma diferença, só um diferencial de um material para outro para você adotar as medidas de controle adequadas para aquele produto, para aquela situação. Está aí uma classificação. E quais são esses produtos que a gente tanto fala, né? Quais são essas substâncias que a gente tem que tomar cuidado? E eu falei no começo do vídeo que açúcar explode, e explode sim. Até deixei aí para vocês diferenciado, né, negritado, marcado para que vocês olhem, né, a coluninha do KST, os valores que a gente tem, e no caso do açúcar ele tem um valor de 138, ou seja, ele está classificado como um material explosivo. Está em inglês aí, mas a gente tem celulose, polpa de celulose, milho, farinha, são alguns produtos. Outra coisa também, madeira, né? Poeira de madeira, farinha de madeira, também é um material bem explosivo que está aqui embaixo. Então, são algumas situações, alguns produtos que nós temos aí que são considerados dentro das avaliações do KST, são produtos explosivos. Então, se você tem aí dentro do seu processo fabril café, chocolate, achocolatado, né? Farinha de trigo, farinha de milho, entre outros, farinha de soja, entre outros produtos, todos eles têm um grau de explosividade. Então, são produtos que que a empresa, deve adotar alguma medida de segurança dentro dos equipamentos de transporte, armazenamento, filtragem, enfim, moagem desses produtos para que você possa ter um ambiente seguro e saudável para a sua organização, para que você não venha a ter para que você não venha a ter acidentes dentro da sua organização com relação a esses produtos. Além disso, né, existem outras medidas. Quando a gente tem uma área classificada e tem uma pessoa que vai lá fazer a avaliação desta área classificada, ela vai indicar alguns pontos de melhoria. Por quê? Além do equipamento, você pode ter um equipamento que ele vai ter um vazamento desse produto, né? Por conta de uso, falta de manutenção, por N motivos, né? E eu vou mostrar alguns equipamentos aqui que eu estou falando para você, eu vou mostrar uma foto deles para vocês entenderem do o que são esses equipamentos. Então você tem vazamento, você pode ter vazamento desses produtos. E aí, além do equipamento que ele já é um equipamento problemático, né? Porque você está transportando uma poeira combustível, você tem um ambiente que pode ser explosivo também, porque você vai acumulando esta poeira no ambiente onde este equipamento está
instalado. E é muito importante olhar para esse ambiente, porque lembra que eu falei da explosão secundária? Você pode ter a explosão dentro do equipamento e a hora que essa explosão é deflagrada dentro do equipamento, a hora que ela encontra esse ambiente totalmente carregado de poeira combustível, você pode ter uma segunda explosão, a explosão secundária que eu falei durante o vídeo. E aí, você tendo essa segunda explosão, você pode ter uma situação, um acidente muito pior do que o que aconteceu, o que ocorreu dentro do equipamento. Então é importante a gente ter esta consciência e olhar para o ambiente. E a pessoa que for fazer a classificação diária, né, existem profissionais que são treinados, capacitados e habilitados para poder fazer a classificação diária. Eles vão indicar pontos de melhoria ou, né, além de indicar pontos de melhoria, pode indicar para vocês soluções para que a área não seja classificada. E aí você vai fazer com que esse ambiente, seguindo o exemplo que eu acabei de dar, onde você vai ter um equipamento que ele deve ser protegido, você mantendo o ambiente limpo, aquele ambiente deixa de ser classificado. Então precisa entender, lógico, é o profissional que vai avaliar, ele que vai entender qual que é o processo, quais são os pontos de melhoria, enfim, tem uma série de situações que devem ser avaliadas para que esta área seja considerada como não seja considerada como uma área classificada. E aí, continuando, né, falei de um pouquinho desses valores e falei de produtos. Quais são os segmentos de mercado, quais são os ambientes que a gente pode encontrar esse tipo de situação, esse tipo de explosão, né? Essa característica. E aí eu trouxe alguns segmentos, né? Por exemplo, alimentos e bebidas, então, na moagem de grão, no processamento do amido, de amido e açúcar, leite em pó, fórmula para os bebês, né? Leite em pó com fórmula também é uma maneira de você ter algum risco ali dentro do processo. Farinha, chá, cacau, etc. Já dei alguns exemplos. Os metais, quem processa metais, né? Poeira metálica, alumínio, bronze, zinco, carvão e alguns outros aí. Indústria farmacêutica, isso aí de um modo geral também pode ter riscos de explosão com poeira explosiva por conta de todos os materiais que ela manuseia. Os produtos químicos, aí a gente fala um pouquinho do etanol, de fertilizantes, pesticidas, inseticidas, todos esses derivados e todas essas áreas também podem ter o risco. E o processamento de madeira, né? Então, plantas de MDF, plantas de OSB, plantas de compensado e fabricantes de portas, porque você tem a poeira da madeira ali em suspensão e você pode ter aí o risco de explosão dentro desses ambientes. Então trouxe aqui alguns exemplos para vocês perceberem que é uma área, uma situação e um risco que a princípio a gente não enxerga, mas que está constante sim em alguns segmentos de mercados e muito importantes para que devem ser avaliados e que devem ser examinados os equipamentos que são aplicados ali. Então é importante vocês terem este conhecimento para aplicar as medidas que eu vou sugerir aqui para vocês analisarem depois. Muito bem, seguindo, como eu falei e como prometido, aí alguns equipamentos que podem ter ou que têm o risco de ter aí problemas com poeira explosiva. Então, filtro manga, ciclones, moinho, secadores, todos esses equipamentos trabalham com pó, né? Então, você tem transporte de pó, você tem filtragem do ar por conta do pó, enfim, são esses equipamentos que normalmente são utilizados aí ou que você tem dentro das empresas que podem, com o pó, terem o risco aí de explosão. Outros, silos, elevadores de canecas e fluid bed. Fluid bed é traduzindo aí de uma maneira bem simples, né, uma cama de fluidos, né, um transportador fechado que transporta esses grãos, essa poeira, essa farinha através dessa cama, dessa esteira dentro desse espaço confinado. Silos a gente já conhece, né? Então você tem toda a parte aí de agro, né? de agricultura do país, sendo armazenada em silos, muito bem tratada na NR18,
E aqui eu reforço aquilo que eu falei para vocês no começo do vídeo, do profissional legalmente habilitado, para que ele possa garantir a segurança desses silos, desses transportadores. E aí um dos motivos é esse, é você ter o risco de explosão no transporte e no armazenamento, além daqueles que eu já falei para vocês durante o vídeo. E também o risco no processo. Aqui eu estou trazendo uma maneira bem simples, né? Onde você tem na parte de baixo um fluid bed, né? Uma cama de fluidos, né? Uma transportadora. Aqui você tem um filtro, né? De um filtro mangas, por exemplo, e aqui você tem um secador. O produto entra aqui em cima líquido, por exemplo, ele vai ser secado, vai ser transformado em poeira nesse secador e é transportado. Depois esse ar aqui ele vem para ser filtrado aqui e depois ser eliminado. Então, no processo produtivo também existe o risco e a gente precisa avaliar esse risco dentro desses equipamentos. Muito importante dentro das nossas indústrias. E depois também no transporte, dentro eu falei da empresa do agro, né? Mas nos portos, né, onde existe o carregamento e o descarregamento de grãos, você também tem esse risco, né? Então aqui é um exemplo de processo, você tem todos os transportes dos elevadores de caneca e aí você tem todo o fluxo para entender e para analisar e avaliar e aplicar medidas de segurança, medidas de controle para esses equipamentos para que você não tenha um problema ou um acidente com os equipamentos, como consequência aquelas fotos que eu mostrei um pouco atrás aí, como consequência da explosão de poeira combustível. E aí, quais são as medidas de controle dentro de tudo isso que a gente falou? O que eu posso fazer para que este produto, para que este equipamento, para que este ambiente não venha a ter uma consequência grave, tanto para a empresa quanto para os colaboradores, para os trabalhadores? Tenho aqui eu vou trazer para vocês duas maneiras, a ativa e a passiva. Vou começar pela passiva. Por quê? Esta solução, esta medida de controle, ela está estática lá. Então ela só vai atuar a partir do momento que existir um princípio, a hora que existir uma energia que vai ser iniciada. Então aqui eu tenho alguns exemplos que a gente chama de proteção passiva, que são os painéis de alívio, os abafadores, as válvulas flap e as float valves. O que esses equipamentos basicamente fazem, né? Então, os painéis de alívio, que eu mencionei ali para vocês. Os painéis de alívio são uma maneira bem simples, tá, gente? Existe toda uma tecnologia envolvida com isso, existe toda uma complexidade. Aproveitando, já que a gente entrou nesse assunto, eu vou deixar aqui para vocês o site ou alguns links para que vocês possam acessar o site desta empresa e vocês olharem os materiais e as maneiras e os equipamentos que são utilizados com mais detalhes desses equipamentos, dessas medidas de controle. Então dá uma olhada lá. Inclusive, se for o caso da sua empresa, trabalhar com algum desses componentes ou alguma coisa, ali você tem já um material para você olhar, conhecer, se detalhar um pouco mais, além do que eu estou falando aqui no vídeo para vocês aplicarem isso dentro da empresa de vocês, dentro do fluxo de vocês. Lembrando sempre que o foco é proteção dos equipamentos, proteção das vidas que estão ali e proteção dos trabalhadores como prevenção. Lembrando que na área da segurança do trabalho a gente sempre olha o que a gente pode evitar, né? Então, a partir do momento que você aplica uma medida de controle dentro de um ambiente onde você tem poeira explosiva, você está trazendo um benefício muito grande para a organização. Não um benefício, né? Mas evitando que aconteça uma situação muito desagradável para a empresa. Então, falando do painel, voltando, né? Falando das medidas de controle, o painel de alívio, ele é basicamente, e reforçando aqui com vocês, bem básico, uma folha, um painel mesmo de inox, por exemplo, onde ele vai se romper ou vai abrir
a partir do momento que há um aumento de pressão dentro do equipamento, fazendo com que a pressão, com que a explosão que aconteça dentro deste equipamento seja aliviada. Então, retomando o conceito lá na frente, a explosão ela é um início de incêndio dentro de um espaço confinado que vai gerar um aumento de energia muito grande num tempo muito pequeno de tempo, né? Então, se você tem, e normalmente isso é medido em milissegundos, né? Você tem o centelhamento ali você tem um ambiente totalmente carregado de poeira, combustível, e aí esse centelhamento vai gerar um princípio de incêndio onde vai ter uma expansão, uma demanda muito grande de energia, fazendo com que aconteça a explosão. E quando isso acontece, este painel de alívio vai justamente se romper, ele vai abrir, fazendo com que toda a energia que está contida dentro daquele equipamento saia por este painel de alívio. Tem uma área que deve ser calculada, que deve ser avaliada em relação ao equipamento, ela vai variar de equipamento para equipamento, de produto para produto. Então precisa ser avaliado, precisa ser entendido como é que é esse processo para que esse painel seja bem dimensionado e ele ter esta capacidade de aliviar toda essa energia, toda essa explosão que está dentro deste equipamento ou dos equipamentos que eu mostrei para vocês alguns minutos atrás. Então esse é o primeiro ponto. Junto com isso, nós temos os abafadores. Para que servem os abafadores? Se eu tenho um equipamento, vou pegar o filtro de mangas, ele está num ambiente externo à empresa. Ok, eu posso aplicar, por exemplo, um painel de alívio. Vai resolver o problema, mas eu preciso observar se no alívio deste painel eu tenho a possibilidade de ter pessoas perto. Se eu tenho um outro material, uma outra construção, ou se eu tenho uma outra estrutura perto dessa janela de alívio. Então, eu tenho um ambiente externo, mas eu tenho ele está posicionado de uma maneira onde essa explosão vai ser aliviada por uma outra estrutura ou para um local onde possa existir a possibilidade de ter pessoas passando por ali. Então eu preciso meio que conter esse alívio, né? Ele vai aliviar, mas eu tenho que segurar um pouco essa energia. Aí eu venho com o abafador. Então eu vou colocar a minha janela de alívio e o abafador junto com essa janela de alívio e esse abafador justamente ele vai conter essa energia, vai aliviar, né? Vai fazer com que a explosão e o equipamento não sejam destruídos, mas ele vai conter essa energia. E também uma condição, você também tem a condição de aplicar este abafador em ambientes indoor, ou seja, o fluid bed ou o ciclone ou o filtro de mangas, ele está dentro de um ambiente fechado. E aí você vai aliviar esta explosão para o ambiente interno e aí você precisa colocar um abafador também para que essa explosão não cause danos a estruturas ou a pessoas que estejam ali realizando as atividades internamente. Então, o abafador normalmente é utilizado quando você tem um equipamento indoor, ou seja, quando o equipamento está dentro de uma estrutura, dentro de um prédio, dentro de um galpão. E aí você aplica o alívio junto com o abafador. E a float valve, ela tem o mesmo conceito. Você vai aplicar dentro do processo produtivo, dentro das tubulações que interligam um equipamento e outro, e ela vai ser acionada quando acontecer uma explosão dentro de um equipamento e essa explosão e essa chama, lembra que eu falei para vocês da velocidade da chama, vai passar por uma tubulação. A hora que ela chega nessa float, ela tem uma aba e ela vai, bem básico também, tá, gente? A explicação disso, só para vocês entenderem. E ela vai fechar. E aí eu tenho a flap fechando e segurando e contendo essa explosão. E o conceito da float valve é o mesmo, né? É um êmbolo que está dentro de uma válvula, ele fica flutuando ali. Quando a explosão acontece, ele vai lá e tranca esse duto, esse caminho, e aí contém a explosão naquela tubulação. Então esses são os equipamentos, são as medidas de controle passivas para os equipamentos, né?
as medidas de controle para que isso não aconteça dentro da organização, para que você não tenha consequências piores para o seu ambiente de trabalho quando você está manuseando, transportando e manipulando poeira explosiva. Também temos os equipamentos, as soluções ativas. O que são essas soluções ativas? A supressão, as válvulas gaveta, o isolamento químico, a detecção de faísca e a detecção de CO. Então, o que é isso daí, Gustavo? São estes equipamentos que a gente está falando. Supressão, válvula gaveta, isolamento químico, detecção de faísca e detecção de CO. O que isso vai funcionar? Como é que isso funciona ativamente? Lembrando que o que eu estou passando aqui para vocês é uma maneira básica, um conceito bem básico destas medidas de controle para o seu ambiente de trabalho, né? Então, repetindo e reforçando, eu vou deixar o link aqui embaixo das, da, de, um, de um site para você, dos sites para você adquirir mais conteúdo, para você entrar no detalhe e entender um pouquinho mais. Inclusive, é uma recomendação que eu faço para que você possa acionar essa empresa, né? Acionar ela, conversar com ela, entender para você adotar as medidas mais adequadas caso seja a sua empresa, caso sua empresa trabalhe com essa situação, trabalhe com algum produto ou equipamento que tenha características de poeiras combustíveis. Então, a supressão ele está bem aqui no cantinho, né? A supressão está bem aqui no cantinho, ela está monitorando ali, então você tem um sensor dentro do equipamento, esse sensor ele vai monitorar a pressão lá dentro, a hora que atinge um determinado valor, ele vai dar um alarme e depois ele vai acionar o que a gente chama de garrafa, né, que é esse cilindro vermelho, onde ele vai descarregar o produto que está ali dentro para que a explosão não aconteça. A válvula gaveta ela tem um pouco o mesmo conceito da flap e da float, né? Conceito de fechamento, de interrupção, de seccionamento da tubulação. Então, você também tem um medidor de pressão, um sensor onde ele vai ficar monitorando a pressão dentro daquela tubulação. Chegou um determinado valor, ele vai acionar a válvula vai lá e fecha aquela tubulação, impedindo que a explosão caminhe pela tubulação. O isolamento químico também tem o mesmo conceito, né? Todos eles com base de sensor, por isso que a gente fala que é uma medida de controle ativa, que é uma proteção ativa, porque ele está monitorando ali continuamente a pressão dentro do equipamento. E chegou num determinado momento, ele vai lá e ele libera ou fecha a tubulação ou libera o isolamento químico ali para que a explosão não caminhe. E o detector de faísca e o detector de CO, mesmo conceito, né? Eles vão determinar se tem um centelhamento, se tem uma quantidade X, uma quantidade pré-determinada de CO dentro de carbono, dentro desse equipamento, dessa tubulação e vai alarmar. E aí você vai tomar as suas medidas para que isso seja contido, enfim. O ideal é você avaliar o seu ambiente de trabalho, avaliar o processo produtivo e aí você pode intercalar proteções ativas com proteções passivas, sempre visando a segurança e o ambiente de trabalho seguro e saudável. Então é muito importante a gente olhar para o processo. Não adianta você simplesmente falar, eu vou lá e coloco determinado alívio ou vou colocar determinada medida de controle assim a esmo. Não, tem que ser um negócio entendido, tem que ser uma análise feita, uma avaliação do ambiente de trabalho, uma avaliação de tudo que acontece dentro desse ambiente para que você possa ter aí as soluções mais adequadas para a sua empresa. Lembrando que a gente sempre dentro da segurança do trabalho, e eu costumo falar muito isso, a gente sempre trabalha em evidência, sempre tem a lei, as normas para que a gente possa poder aplicar e ter os resultados de maneira sustentáveis, de maneira adequada para as nossas plantas, para os nossos ambientes. Neste caso não é diferente. Nós temos aí os órgãos que regulam e que trazem normas para esta situação. E aí eu trouxe
alguns exemplos, né? Eu trouxe os exemplos de normas que regulam estas atividades com poeiras explosivas dentro das empresas, né? Então, a gente tem a NFPA, que eu mencionei com vocês lá no histórico, a NFPA, e aí eu trouxe 3 normas que ela vai falar de deflagração, vai falar de sistemas de prevenção de explosão e os fundamentos da poeira combustível. Então, a NFPA 68, a NFPA 69 e a NFPA 652. Também tem, nisso nós estamos falando da parte americana, também na Europa, também temos as normas que regulam este tipo de situação, que são que é a EN 14491, a N 14373 e a N 14737. São muito parecidas, existem alguns conceitos de cálculos diferentes entre elas, que eu não vou entrar e não preciso entrar no mérito neste vídeo para falar e explicar sobre isso, mas são 2 normas que são aplicadas para essas situações e muito difundidas que a gente tem que seguir. E a brasileira a gente tem a ABNT-NBR 16893, que fala dos sistemas de alívio de deflagrações, e aí ela vai tratar dos requisitos. Então também temos uma norma brasileira que fala destas situações em desenvolvimento com poeira combustível. Então trouxe aqui para vocês um pouquinho deste universo, quando a gente fala de poeira combustível, de poeira explosiva, de área classificada, muito importante para o dia a dia das empresas, muito importante para os equipamentos, muito importante para os colaboradores que estão executando as atividades nesses ambientes. É importante você, e reforçar aqui, sempre aplicar padrões normativos, sempre aplicar normas regulamentadoras para que você garanta que o sistema de gestão da segurança do trabalho funcione, para que a empresa tenha um fluxo de processo contínuo, sem que ela tenha problemas, sem que ela venha a ter acidentes dentro do ambiente de trabalho. É esse o nosso foco. Segurança do trabalho olha para a prevenção de acidentes, e aí nós vamos tratar de medidas de controle tanto na parte de pessoa, que são os EPIs, os comportamentos, os treinamentos, a capacitação, como a preocupação com os equipamentos. Aí a gente vai falar de NR12, a gente vai falar de NR33, a gente vai falar de NR35, todas essas NRs que envolvem o ambiente de trabalho e que envolvem os equipamentos. Aqui não é diferente. Precisamos olhar para as poeiras combustíveis. Reforçando aquilo que eu falei lá no começo do vídeo, quando a gente fala em explosão, é muito simples a gente olhar para os combustíveis, né, os inflamáveis, é muito tranquilo a gente conseguir enxergar isso, mas às vezes fica um pouquinho mais complicado de enxergar a poeira explosiva, a poeira combustível. E é para isso que o canal foi desenvolvido, é para isso que eu trago o canal para vocês enxergarem as possibilidades e as variedades que a gente tem dentro do processo produtivo e aplicar as medidas de controles necessárias para isso. Bom, eu fico por aqui, o vídeo ficou um pouco extenso, né? Ficou um pouco maior, mas é importante vocês entenderem isso para que vocês possam compartilhar esse conhecimento, possam divulgar esse vídeo, possam comentar esse vídeo. Se você deixar o seu comentário, eu faço questão de respondê-lo, e para que a gente possa ter ambientes seguros e saudáveis dentro da nossa organização. Não esquece, se inscreva no canal, já falei de compartilhar, de comentar, enfim, aproveite os conteúdos. Já estava me esquecendo. Vou deixar os links aqui para vocês, não só dessa empresa que faz toda essa parte de avaliação de processos produtivos com relação à poeira explosiva e soluções para esses processos produtivos, como também as redes sociais do Diário do TST. E aí aproveita para se inscrever e aproveita o conteúdo que está lá. Um grande abraço e a gente se encontra nos nossos próximos vídeos.